estava rolando meu feed lá na rede vizinha e assim, o que aparece pra mim é muito sobre desenho, sério. Eu acho que de cada 10 coisas que aparecem pra mim, pelo menos 9 é relacionado a desenho. E aí eu gosto muito, eu curto muito, eu vejo bastante conteúdo das gringas sobre desenho. E eu tenho vontade de reproduzir absolutamente tudo que eu vejo. E aí eu vi um vídeo que basicamente era um rapaz pintando numa folha preta. E aí ele faz uma pintura diferente e o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é tentar replicar essa pintura que eu vi. Lembrando que eu vi o vídeo só uma única vez. E aí quando eu fui procurar para mostrar aqui para vocês, eu realmente não achei, porque eu, como eu falei para vocês, eu vejo muita coisa de desenho, mas a ideia ficou aqui latente na minha cabeça. E eu falei, vou tentar fazer. Então ele pinta, ele faz uma espécie de esfumado pro lado de dentro. Não tem contorno, né? O único contorno que tem realmente são as cores. E isso dá um efeito muito legal, dá um efeito igual vocês estão vendo, parece até uma... Quando eu vou desenhar bola de sabão, sabe? E aí é mais ou menos esse efeito de esfumado que ele faz. Eu comecei a fazer assim, nessa parte do stitch, não porque eu quis fazer só essa parte e não o restante fazer em pedaços, mas era porque como eu não sabia se seria ou não uma técnica que ia dar certo, eu preferi testar aqui. Falei, vou fazer nesse pedacinho, se ficar bom, eu faço até o final. Se não ficar, eu fingi que eu nunca nem tentei. Eu gostei de como ficou. Falei, é uma ideia promissora. No vídeo que eu tinha visto no meu feed, foi feito no papel, né? O rapaz faz realmente numa folha preta. E aqui eu tô usando uma folha preta no digital. O aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint. Se você não domina esse aplicativo, eu tenho um curso completo onde você vai ensinar a aprender, né? No caso, você vai aprender passo a passo cada função aqui para vocês dominar a ferramenta, que quando a gente domina a ferramenta fica muito mais fácil. O link tá aqui na descrição e o curso todo é em vídeo aula, então é mais fácil ainda de aprender. Aí eu venho fazendo as outras partes, né? Aqui eu já tava bem mais animada, que eu vi que ia dar certo o negócio. Falei, nossa senhora, se essa moda pega, eu tenho uma lista de personagens para estar fazendo isso aqui junto com vocês. Inclusive, vocês podem comentar aqui, porque a lista sempre pode aumentar. Aí eu comecei a fazer o contorno. Se vocês reparar, eu faço um contorno um pouquinho mais grosso do que normalmente eu faria. Justamente porque eu sei que eu vou esfumar a parte de dentro. Então, precisa ter tinta para isso, né? Não é bem tinta, é tinta digital, basicamente. Eu tentando explicar, ótimo. Mas aí eu venho fazendo esses detalhes e engrossando, né, as partes, como falei para vocês, para depois esfumar. Tem algumas partes que eu decidi não passar por cima, porque eu vou usar uns tons diferentes de azul para dar um tchan a mais, que eu acho que vai ficar um efeito bem legal. E também a parte da orelha ali do Stitch eu vou fazer no tom mais rosado, que eu adoro esse tom que tem a orelha do Stitch, eu não ia perder essa oportunidade. Aqui eu já tava fazendo uns acabamentos, né, a parte de cima do olho do Stitch, mas não ia fazer a parte da bolotinha, que seria um azul mais claro. Depois que eu faço isso, eu venho ali, né, com o pincel de desfoque e começo a pintar. Nessa parte aqui, pessoal, eu não vi dificuldade, eu achei bem fácil de pintar a parte de dentro. A única coisa que eu tive que tomar cuidado era que tinha partes que realmente não era para pintar. E o que é contorno do Stitch é muito fácil você delimitar, por exemplo, o que é dentro e o que é fora. Mas quando é o corpo e a cabeça, aqui essa parte do pescoço, a parte de cima da cabeça você esfuma, a parte de baixo não. Eu só me confundi nessa parte aí. É realmente os detalhes de dentro que eu ia esfumar ou não. Porque se você esfuma para dentro, né, a bordinha fica muito marcada. Então, você consegue ver a delimitação, né, do personagem, do desenho. Pelo menos eu acho que essa foi a lógica que o rapaz do vídeo que eu vi das gringas fazendo fez para dar esse efeito. E aí eu fixei isso na minha cabeça. Então, aqui eu não poderia esfumar tudo. Eu precisava deixar essa borda. Eu precisava deixar esse efeito para dar justamente esse desenho do Stitch. Aí lá eu fui esfumando toda essa parte aí que vocês estão vendo. Eu até pensei se eu ia pegar o pincel aerógrafo, né, e reforçar um pouco mais,
mas era a primeira vez e eu achei que não tinha necessidade, até porque eu achei que o charme foi justamente esse pouco, sabe? Essa coisa mais minimalista, aquela desculpa, né? Não, mas é realmente isso que eu achei que ficou legal. Depois disso eu tirei o zoom aí pra ver o que faltava e vi que eu não esfumei a parte do olho, do Stitch. Na parte de dentro eu não vou esfumar mais, né? Como eu falei pra vocês, quando eu tava fazendo aqui, eu até tava cogitando esfumar, passar mais o pincel aerógrafo pra marcar mais, mas realmente não tinha necessidade. Aí eu venho esfumando a parte de dentro ali, como eu falei pra vocês, da cabeça. A parte de baixo não foi esfumada. Aí eu venho com esse tom que é um lilás, rosa, mais puxado ali pra paleta do rosa. E aí eu faço todo esse contorno aqui da orelha do Stitch. E aí eu vou esfumar pra parte de dentro. E aí lá vai eu com o pincelzinho. O pincel grande, ele é muito bom pra esfumar no geral. Mas eu vou dando a dica, se vocês tentar reproduzir dentro aí, né, na casa de vocês, vocês vão perceber que o pincel grande é para áreas que não é quina, assim, ó. E para essas, sabe, interseções assim, usa um pincel menor, porque senão vai deformando. Então, vai ponderando, né? Igual o desenho em geral que eu uso. Às vezes, na parte maiores eu uso o pincel maior, na parte menor eu uso o pincel pequenininho. Depois disso, eu venho com um tom de azul. E não sei se vocês repararam, mas eu fiz em camada diferente. E eu acho que fazer na camada diferente também ajuda, principalmente cores diferentes. Porque, por exemplo, aqui eu tô esfumando o azul claro. E quando chega aqui na parte do azul escuro, ele não vai esfumar o azul escuro porque tá em outra camada. Então vai facilitar esse processo por conta disso. Aqui eu venho com outro tom de azul, é um azul mais escuro. E aí eu vou fazendo toda a parte da unha do Stitch. E aí eu vou delimitando e tendo em mente que eu vou esfumar só a parte de dentro, né? Tomar cuidado para não esfumar para fora. Então, para isso eu usei um pincel menor. E aí eu vou e esfumo só a parte de dentro, que como vocês veem, faço só um círculo. E eu também não esfumei demais, porque fica tipo uma bolotinha, sabe? E eu achei que essa bolotinha dá um charme. Então eu gostei do efeito que ele fica. Aqui eu fiz também esse mesmo processo e esfumei. Depois que eu fiz isso, eu tirei, né, a parte da linha para ver o que tava faltando e vi que eu não fiz essa parte do peito do Stitch. Aí eu vou esfumando também. E aí eu faço esse acabamento. Depois que eu fiz isso, não tinha por que manter a linha. Então eu tiro a linha e fica só o desenho. Quando eu fiz essa parte, eu criei uma nova camada, coloquei no adicionar. E aí eu venho com o pincel aerógrafo e venho deixando algumas partes mais iluminadas. Principalmente a parte aqui do peito do Stitch, que é um azul mais claro. E a parte ao redor do olho, que também é. Então eu faço tipo um reforço do contorno. Depois que eu fiz isso, eu andei pegando algumas cores também. Então, eu fiz isso também na parte da orelha do Stitch, onde eu venho com o pincel aerógrafo reforçando essa parte da borda. E aí, eu vou fazendo toda essa parte aqui do contorno da orelha. Aí, eu desço e aí é isso. Fica bem bonitinho. Eu gostei de como ficou. Nessa parte, gente, eu tive que pegar um tom de azul mais claro, porque era azul escuro. Aqui, ele ficou mais roxinho. Mas eu achei interessante, achei bonitinho, então eu não tirei. Aí eu venho com azul claro para fazer alguns detalhes da parte do pé aqui do Stitch, das patas dele, né? E aí eu acho que dá uma ênfase maior, sabe? Dá tipo, chama atenção. E o resultado final foi esse aí que vocês estão vendo. Comenta aí o que vocês acharam dessa técnica. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo aí para vocês mais vídeos nesse estilo, onde eu testo dicas e tutoriais que eu vejo pessoas fazendo tanto no Procreate quanto no papel. E aí a gente vê se funciona no Ibis Paint.